Bom dia, pessoal. Vamos iniciar as explicações sobre motor de combustão interna, né? Sigla MCI, referente a motor, parte de combustão, parte interna. Esse primeiro momento, ele vai ser um momento introdutório. Nós vamos falar de forma superficial algumas partes dos motores, começar a explicar um pouquinho do ciclo, da parte visual, né, do que acontece, para a gente nivelar um pouco as informações, para depois, quando a gente avançar para a parte termodinâmica e mais detalhadamente algumas outras partes, está todo mundo nivelado em questão de informações. Então, preferi começar mais devagar, mais gradativo para a parte de motores, que é uma matéria bem interessante, né? Tem diversas aplicações, tem muitas curiosidades, mas vamos tentar ir de forma gradativa e fazer o melhor trabalho possível na parte de motor de combustão interna. Bem, é só uma breve organização do que a gente vai tratar hoje, né? Uma visão geral, algumas partes de alguns componentes do motor de combustão interna, e vamos falar um pouquinho do funcionamento dos motores de 4 tempos, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender são até da onde que vem esse nome, né? Por que é motor, o que é combustão e o que é interno, né? Por que forma esse nome de motor de combustão interna? Né? Então, motor, nesse primeiro momento aqui que a gente começa a entrar nesse conteúdo, para nós, motor vai ser uma máquina, né, onde essa máquina ela vai converter um tipo de energia em outro tipo, né? Então, o motor tem essa característica. Se a gente pensar em um motor elétrico, por exemplo, o próprio nome já remete um pouquinho à ideia. O que seria? A gente vai converter eletricidade, né, energia da forma de eletricidade em energia mecânica. Então, o motor ele é uma máquina onde ele vai fazer essa conversão de energia. E aí depende do motor que nós estamos trabalhando, por exemplo, como eu disse sobre o motor elétrico. Então, converte essa energia elétrica em energia mecânica. A característica de todos os motores é entregar como produto, como saída, essa energia mecânica, né? Essa energia do movimento, essa energia que está relacionada com o giro. Tá? Então, é uma característica principal dos motores. Eu entrego um tipo de energia e ele me fornece, né, me dá como produto uma energia mecânica. Se eu estou trabalhando um motor de combustão interna, eu tenho que entregar algum tipo de energia para ele me transformar novamente em energia mecânica, né? Que energia é essa que é entregado nesse motor de combustão interna? Se a gente parar para pensar, nos nossos automóveis, o que a gente entrega, né? O que a gente fornece para os automóveis são combustíveis, né? Então, eu tenho uma energia proveniente do combustível que vai ser transformada em energia mecânica. Essa energia do combustível, ela sofre um processo de combustão, tá? Então, a gente costuma associar que essa energia que é entregue ao motor de combustão interna é uma energia térmica, né? É uma energia térmica que ela é proveniente do combustível, tá? Então, no motor de combustão interna tem uma energia térmica que é entregada através do combustível. Essa energia térmica ela aparece propriamente dita ali na combustão, né? E o motor vai ser uma máquina que foi criada para aproveitar essa combustão e transformar isso em energia mecânica, tá? Então essa é uma primeira introdução para a gente entender o universo que estamos caminhando. Tá? Então, esse motor tem essa característica. Ele é de combustão porque acontece uma combustão, né? Então a gente vai verificar que existe um processo de combustão dentro dessa máquina, tá? E aí acabei já levando ao próximo nome, né? Que é interna, exatamente porque a combustão está acontecendo interna, propriamente dita ali dentro do cilindro, dentro da camisa do pistão, tá? Mas aí nós vamos poder observar com calma sobre isso. Mas basicamente, então, motor de combustão interna. Motor tem essa transformação de energia térmica em energia mecânica.
combustão porque tem a queima do combustível e interna porque acontece ali internamente ao bloco, que é uma parte do motor, beleza? Normalmente a gente em motor de combustão interna tem alguns combustíveis que são utilizados, né? O que a gente mais vê assim, no nosso dia a dia: gasolina, álcool, diesel, né? São combustíveis que estão aí no nosso dia a dia, que a gente verifica com uma maior frequência. Em geral, para ser queimado, o combustível é atomizado e misturado com ar, né? Então, o que é isso daqui? Aí a gente vai precisar um pouquinho da imaginação de vocês, pelo seguinte: qual que é a ideia aqui? Por que isso é posto aqui como atomizado, né, ou atomização? Qual que é essa ideia? Imagine o seguinte, né, que nesse momento nós estamos querendo fazer uma queima, né? A gente está querendo fazer um processo de combustão, tá? Nesse processo de combustão, o combustível, a gente sabe que na bomba ali, quando ele entra no carro, ele entra de uma forma líquida, né? Então, se eu pegar um combustível e imagina que eu estiver num processo de combustão, né, nesse processo de queima, beleza, ele vai queimar, né, estando no seu estado líquido. Agora imagine o seguinte: nesse processo de combustão, que a gente sabe já que é combustível mais ar, né, imagina que esse combustível, de vez de estar líquido, eu tivesse uma pulverização dele. Eu pegasse esse combustível e injetasse ele no meu processo de combustão de forma pulverizada. O que significa isso? Significa como se fosse um spray, né, com várias gotículas, né, tivesse inserindo várias gotículas nesse processo de combustão. O que isso ia me retornar? Ia me retornar uma maior eficiência da combustão e uma maior facilidade para entrar em queima. Por que isso? A grosso modo, vamos tentar fazer uma analogia aqui, meio simplória inclusive, mas para a gente tentar entender um pouquinho essa ideia de atomização que acontece dentro do motor de combustão interna, tá? Imagina o seguinte: se eu tenho uma fruta, uma pera, tá? E eu deixo essa pera fora da geladeira, tá? Agora imagina o seguinte, que eu pego uma outra pera de mesmo peso, mesmo tamanho, e corto ela em vários cubículos, né? em vários quadradinhos. Se eu coloco essa pera do lado dessa que está inteira e deixo elas expostas, qual que vai estragar primeiro? Com certeza que vai estragar primeiro aquela que foram cortadas em vários pedacinhos, em vários cubos, tá? Por que isso? Porque eu aumentei a minha área, a minha superfície de contato com o ar, né? E esse processo aí do ar em contato com o maior número de superfícies vai fazer com que essa que esteja cortada estrague, né? Vamos colocar assim, de uma forma mais rápida. Então, no combustível, se a gente pegar essa ideia, é mais ou menos segue a mesma linha de raciocínio. Quando você pulveriza esse combustível para dentro do motor, eu estou aumentando a minha superfície de contato, ou seja, eu tenho mais moléculas, né, mais gotículas em contato com o ar. Então ela aumenta a minha superfície de contato. Isso vai fazer com que a minha combustão aconteça de uma melhor maneira, tá? Então só um princípio para a gente entender quando for falar de atomização, o que seria isso? Pegar um combustível líquido e transformar ele em várias gotículas para estar inserindo dentro de um motor de combustão interna. Aí existem motores de combustão tanto interna como externa, né? E aí a gente pode ver aqui que nós temos jatos, né? Foguetes, enfim. Então existem motores de combustão, que a combustão acontece de forma externa, e também motor de combustão que acontece de forma interna. O nosso objetivo aqui é trabalhar motores de combustão da parte interna, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos classificar esses motores de combustão de dois tipos, tá? Eles têm outras classificações, mas no momento aqui atual nós vamos classificar ele em ciclo Otto e em ciclo diesel. Não vamos entrar na parte termodinâmica hoje, mas vamos entender a diferença dos dois ciclos e o funcionamento entre eles.
Bem, eles ainda também, dentro do ciclo Otto, do ciclo diesel, a gente pode classificar em 2 tempos e em 4 tempos, né? O que é isso, professor? Que eu já escutei inúmeras vezes, mas não consigo entender o que são tempos dentro de um motor de combustão interna. Os tempos nada mais são do que etapas que acontecem no motor de combustão interno. Então, assim, cada tempo significa uma ação, significa um passo, significa alguma, vamos colocar assim, alguma atividade, né? Significa de fato uma ação que ocorre naquele tempo, né? E esse passo, esse tempo, ele está sempre relacionado com o giro do conjunto, tá? Então, no motor de 4 tempos, o que acontece? Para acontecer os 4 tempos, eu tenho que ter 2 voltas completas no meu virabrequim, né? Professor, não faço ideia o que é virabrequim, biela muito menos, pistão também ainda tenho dificuldade. Tranquilo, a aula de hoje é para a gente pincelar algumas dessas informações. Mas imagine aqui nessa figura, para a gente começar a entender aqui, essa primeira parte aqui é o de um motor de 2 tempos, tá? E essa segunda parte aqui é o de um motor de 4 tempos. Então, o que acontece aqui? O que eu estou vendo aqui nessa imagem, né? No motor de 4 tempos aqui, eu estou vendo uma parte aqui, ó, do virabrequim. Entre o virabrequim e o pistão é essa partezinha verde aqui, tá? Eu tenho um componente mecânico chamado biela, que é esse do meio. Então, aqui de baixo para cima eu tenho virabrequim, biela e pistão, tá? Aí aqui eu tô vendo a câmara, tô vendo a camisa do cilindro, tá? Porque se vocês observarem aqui, ó, vamos pensar na parte que tá aqui, ó. Eu tenho esse cilindro aqui, ó, onde vai acontecer todos os processos, né? Então, tem na lateral que eu tenho a camisa do cilindro, tá? Então, nesse processo onde que tem esse espaço aí do cilindro, vai acontecer muitas coisas, vamos colocar assim, no meu processo de combustão. Mas vamos voltar aqui para os passos, né? Então, aqui eu tenho 4 passos. A gente vai trabalhar muito esses passos, vamos entender o funcionamento deles, mas no motor de 4 tempos, como que acontece esses passos, né? Como eu falei, assim, dá para associar com ações, com acontecimentos, com atividades, né? Então, o que são esses passos, né? O que são esses tempos? Né? Então, a gente tem 4 tempos e cada tempo determina uma ação específica. Então, no primeiro tempo, eu sofro um processo de admissão. Eu vou estar falando com calma sobre todos esses processos ainda hoje. Mas, então, no primeiro passo, eu tenho admissão, tá? Então, aqui a gente está admitindo uma quantidade de ar mais combustível. Então, esse é o primeiro tempo. No segundo tempo, eu sofro um processo de compressão. Tá? Nesse daqui admite. Então, se você pensar em uma ideia, por exemplo, de uma seringa, o que seria admitir? Seria puxar a seringa para baixo para permitir a entrada de ar na seringa. Nesse processo aqui do meu pistão, é a mesma coisa. Esse pistão vai para baixo, né, até um determinado local, que nas aulas posteriores nós vamos trabalhar, que é o ponto morto inferior. Tá? Então ele vai para baixo até um determinado local, e quando ele vai para baixo é como se ele estivesse succionando o ar, né? E aí tem um processo de abertura de válvulas que proporciona que a válvula vai abrir, o pistão vai descer e a quantidade de ar vai entrar até mesmo por um diferencial de pressão. Tá? No segundo processo, é um processo de compressão. O que está acontecendo nesse processo de compressão? Imagina que todo o ambiente está fechado e o pistão está subindo. Obviamente que o ar que está ali está sofrendo um processo térmico de aumento de pressão e aumento de temperatura. Esse é o segundo passo de compressão. No terceiro passo, propriamente dito, eu tenho a combustão. Tá? Essa combustão, o que ela faz? Ela, nesse terceiro passo, a gente diz que tem uma geração de trabalho. Por quê? Porque essa combustão vai acontecer, é uma explosão, é um deslocamento de massa, e ela vai empurrar o pistão biela e consequentemente depois o giro do virabrequim. Então a gente fala que ela empurra
o pistão e a biela para baixo, né? E esse movimento alternativo, né, no caso aí de subida e descida do pistão e da biela, vai proporcionar um movimento rotativo na minha biela, tá? Então, esse é o processo de combustão. E no último é o processo de escape, porque depois da combustão tem a formação de gases, eu tenho que eliminar esses gases, expulsar ele para começar um novo ciclo, tá? Então eu tenho uma válvula de admissão na parte do escape, essa válvula de admissão vai abrir, o pistão vai subir, consequentemente vai empurrar esses gases para fora, tá? Então, bem simplório aqui, inicialmente a gente tem os 4 passos: admissão, compressão, combustão e escape, tá? Então forma aí os 4 tempos do motor. Cada tempo desse motor, no motor de 4 tempos, ele acontece relacionado com uma meia volta do meu conjunto. O que significa isso? Se o virabrequim, né, o meu eixo de manivelas, o virabrequim, ele gira 180 graus, significa que esse giro de 180 graus, né, essa meia lua, né, ele está relacionado sempre com o tempo. Então você girou 180 graus, o pistão subiu, girou 180 graus, o pistão desceu, girou 180 graus, o pistão subiu de novo, girou 180 graus, o pistão desceu de novo. Então, cada 180 graus no motor de sucção de 4 tempos está associado a alguma ação, tá? Então aqui, ó, vamos de novo. 180 graus, processo de admissão, ou seja, o pistão desceu. 180 graus, processo de compressão, o pistão subiu. 180 graus, processo de combustão, o pistão desceu. 180 graus, processo de escape, o pistão subiu. Então, nós temos 4 vezes 180 graus, obviamente isso me dá 2 voltas completas, né? Então, um ciclo completo de um motor de combustão interna de 4 tempos é realizado a cada 2 voltas. Isso é uma informação importante. Ponto. Quando eu penso aqui agora relacionado a um motor de 2 tempos, o que significa isso? Significa que ele vai pegar esses 4 tempos do motor de 4 tempos e vai condensar em 2 tempos, tá? Então, eu pego o motor de 4 tempos e condenso ele em 2 tempos. Então, o que acontece? Como são 2 tempos, eu tenho que realizar todos os processos: admissão, compressão, combustão e escape. Só que eu só tenho 2 etapas para fazer isso. Então, eu vou ter que agrupar, né? Então, como que eu agrupo? Eu tenho que admitir e comprimir em um mesmo momento, tá? E eu tenho combustão e escape no segundo momento. Então, a gente tem que entender como isso funciona, tá? Então, como que isso vai funcionar aqui, ó? Então, eu tenho uma perspectiva física diferente, ó. Aqui, novamente, vamos identificar os passos, né? Vamos identificar as peças. Eu tenho aqui o meu virabrequim, aqui minha biela e aqui o meu pistão, tá? Então, a gente consegue identificar as mesmas partes aqui móveis, tá? Que tem no motor de 4 tempos, também no motor de 2 tempos. Então, o que acontece, senhores? Vamos imaginar o que está acontecendo aqui nesse motor de 2 tempos, nessa primeira imagem aqui à esquerda da tela. Quando isso daqui está acontecendo, o meu pistão ele está subindo aqui. Nesse processo que ele está subindo, o que tiver aqui dentro dessa camisa, desse cilindro aqui, né, desse processo de combustão, ele está sofrendo um processo de compressão, tá? Então, o que está aqui dentro, né, aqui dentro, está sofrendo um processo de combustão, tá? O que tiver nessa câmara aí fechada, está sofrendo um processo de compressão, né? Acho que eu falei combustão, mas vamos recapitular, é compressão. Então, nesse primeiro passo aqui está acontecendo compressão. Aonde, professor, que está acontecendo compressão? Pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo. Está acontecendo aqui, ó. Voltei, mudei de cor. Então, a compressão está acontecendo aqui porque esse ambiente está todo fechado, né? A gente pode observar, e o pistão está subindo. Se o pistão está subindo, ele está comprimindo o que tiver ali dentro, tá? Vamos pensar que tenha uma quantidade de ar e combustível ali dentro. Então, ele está comprimindo.
Só que o que acontece? A geometria dele permite o seguinte: a partir do momento que ele está comprimindo, eu observo aqui, ó, pelas setinhas, que eu tenho uma entrada de ar, tá? Então a gente pode observar que o próprio pistão ele bloqueia essa saída aqui, é uma saída superior, tá? Ele está bloqueando, né? Fisicamente bloqueando, mas embaixo eu tenho uma abertura, né? Que permite a entrada desse ar. Então, ao mesmo tempo que eu comprimo, eu abro um espaço para o ar entrar. Então, beleza, tem um processo aqui de admissão de ar, né? Essa entrada está aberta, mas eu também estou comprimindo, tranquilo? Esse é o primeiro passo. No segundo passo, eu tenho que ter a combustão e o escape junto, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o processo de combustão, esse conjunto pistão, biela e virabrequim vai ser jogado para baixo, e aí eu observo aqui da situação 1 para a situação 2, eu vou bloquear essa primeira entradinha aqui e vou liberar a segunda entrada, né? Segunda entrada e saída, nesses casos, vamos pensar assim. Na hora que o pistão desceu, observa que eu bloqueei o que estava entrando ar, tá? Mas eu abri a parte de cima. Então, olha só, imagina que esse pistão vai ser deslocado para baixo, então o ar que estava, o ar que tinha entrado, que estava nessa parte aqui em contato, próximo ali do virabrequim, quando esse pistão é deslocado para baixo, ele causa esse deslocamento de ar e vai fazer com que esse ar passe aqui pela lateral e vá aqui para em cima, para a câmara de combustão, tá? Então observa o seguinte, que na hora que sofre o processo de combustão, ao mesmo tempo acontece também uma renovação de ar, né? E aí esse processo de renovação de ar ajuda a expulsar os gases de exaustão aqui para fora, e ela renova, vamos pensar assim, a composição que estava ali dentro, que tinha só gases, né? Renova essa composição para ar, tá? Então ali nessa câmara de combustão, né, vai estar acontecendo essa renovação de ar, tá? Então, assim, estou falando de uma maneira mais simples possíveis, né, para que a gente possa começar a entender o que está acontecendo, e depois a gente vai detalhar um pouquinho ponto morto inferior, ponto morto superior, que são os locais onde o pistão vai até na parte inferior, até a parte superior, né, onde acontece a combustão, o que é câmara de combustão, o que não é, mas nesse primeiro momento usando a tentativa, né, de utilizar termos mais simples para que vocês possam entender e a gente nivelar o nível de informações para tratarmos sobre o motor de combustão interno, tá? Então, na figura da esquerda, novamente, nós temos os dois passos, né? 2 tempos, é um motor de 2 tempos. O que significa motor de 2 tempos? Ele vai fazer todo o meu ciclo em 2 tempos, tá? Então, ele vai ter que juntar, quando compara um motor de 4 tempos, eu vou juntar 2 passos em um, depois vou juntar outros 2 passos em outro, né? Essa primeira juntada, vamos colocar assim, seria o que? Seria o processo, vou juntar admissão com compressão e depois vou juntar a combustão com escape, tá? Então, nesse primeiro processo de junção, eu junto admissão com compressão, e no segundo combustão e escape. Aí uma diferença muito interessante aqui do motor de 2 tempos para o motor de 4 tempos é que, lembra que eu falei que cada tempo era 180 graus no motor de combustão de 4 tempos? Né? Então cada tempo era 180 graus. Aqui também, né? Cada tempo também é 180 graus, só que eu tenho 2 tempos, né? Então eu tenho no primeiro tempo admissão e compressão acontecendo com meio giro, com uma meia lua, com 180 graus, e depois eu tenho no segundo tempo também acontecendo com 180 graus o processo de combustão e de escape. Então observe, em 180 graus eu tenho admissão e compressão, mais 180 graus eu tenho combustão e escape. Então 180 com 180, 360, isso me dá uma volta, né? Então, um motor de combustão de 2 tempos, com uma volta, ele faz o ciclo completo.
o motor de combustão interna de 4 tempos ele precisa de 2 voltas para acontecer o ciclo completo. Aí, senhoras e senhores, a gente pode tirar algumas conclusões, né? A gente pode começar alguns questionamentos, né? Porque tem um que é 2 tempos, tem um de 4 tempos, qual é a diferença, qual é a vantagem, né? É claro que assim existem hoje soluções para diminuir as desvantagens de um, tentar melhorar, né? Sempre a indústria vai avançando, tá? Mas uma coisa que a gente pode começar a nos questionar aqui é o seguinte: se eu ligo o carro, né, ou se eu ligo uma moto, vamos pensar assim, e esse primeiro ciclo acontece com uma volta completa, né? Então, com uma volta, eu tenho um ciclo completo no motor de 2 tempos. No motor de 4 tempos, eu preciso de 2 voltas, né? Então, assim, se eu pensar em arranque, né? Se eu pensar vamos colocar assim, em torque a curto prazo, né? Se eu preciso, assim, de uma esticada, né? Se eu preciso de um torque para subir uma ladeira, se eu preciso ter uma potência, vamos colocar assim, em um curto espaço de tempo, né? Para onde que eu vou caminhar? Para que eu tenho uma volta, um ciclo completo em uma volta, um ciclo completo em 2 voltas, né? Então essa é a primeira ideia que eu queria começar, que vocês começassem a pensar também, tá? E aí uma outra coisa também que vocês podem estar se perguntando aqui, nesse processo de renovação de ar de 2 tempos, eu tenho contato de ar com gases, né? Isso é bom, isso é ruim, isso me dá vantagem, me dá desvantagens, é algo também para a gente se perguntar, tá? Mas vamos avançar, vamos tirar, deixa essas perguntas no ar, tentando contextualizar da melhor maneira possível para que vocês comecem a pensar um pouquinho sobre as diferenças, né? Que isso aguce a curiosidade de vocês para que vocês possam pesquisar sobre esse assunto e assim por diante.